quinto e penúltimo episódio de Game of Thrones. Gustavo, Jantas. o que a gente viu hoje, cara? Muitas coisas. Muitas coisas envolventes, né? Envolventes e interessantes também. Então já pra gente não perder tempo, já vai deixando seu like tranquilo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque Game of Thrones tá terminando, É cara. churrasquinho, né? Teve churrasquinho hoje, verdade. Tá bom, a gente vai começar falando aqui mais ou menos cronologicamente como funcionou o episódio, assim como a gente vem fazendo, né, cada review. E esse episódio começou com o Varys, né, cara, ali com um passarinho dele, uma menininha. Uma passarinha. Exatamente. Primeiro a gente vê o Varys escrevendo uma coisa. Sobre a herança, né? Sobre o direito de Jon ao trono. Foi isso que eu entendi ali. Espalhando a notícia e não ficou claro se ele já fez isso, se ele já mandou algumas ou se aquela era a primeira. Eu acho que ele já mandou algumas ali. Então a notícia está sendo espalhada aí, até porque só tem mais um episódio, né? Exatamente. E nesse momento que eles dizem pra gente, né? A série diz pra gente que a Daenerys tá um pouco debilitada no sentido de que ela não tá comendo, não tá se alimentando. Então, assim, ela tá transtornada com tudo que aconteceu ali com a Missandei, né, com o dragão dela, que morreu, o segundo, né? E logo em seguida vem o Varys conversar com o Jon Snow, né, e falar abertamente ali o que ele pensa sobre isso, né? Ele teve aquela conversa com o Tyrion no outro episódio, o Varys, e agora o Varys abriu o jogo pro Jon Snow. E o Jon, ele continua mantendo aquela questão de ela é minha rainha. Ele fala de uma forma como se fosse meio que obrigação, né? E nesse episódio, acho que foi a primeira vez que ele fala que ama ela. Morreu, o Varys. Eu acho que é uma morte até... É uma coisa perigosa. Eu entendi o que a Daenerys quis fazer. Você até viu ali que ninguém foi contra, né? Ninguém ficou falando, Daenerys, queima ele não sei o quê. Mas não a favor também, né? Não a favor, mas foi uma coisa que foi compreensível do ponto de vista de traição. Foi uma traição. E por que não queimou o Tyrion? Porque o Tyrion fala uma coisa ali que é verdade, naquele momento que tem o diálogo entre o Tyrion e a Daenerys também, que a Daenerys acusa ele, né? Fala, pô, alguém me traiu, foi você, irmão. Sim. Eu acho que quem, na verdade, não sentiu nada em relação a isso, tá pouco se lixando pra tudo que tá acontecendo, é o Verme Cinzento, né? Depois da Missandei ter morrido. A questão do Jon ficar com o pé atrás é de como isso é radical. Aí você lembra lá do Robb Stark, quando ele arrancou a cabeça de um Castark, que é o cara que ajudava, que era do exército Stark. Isso fez com que metade do exército fosse embora. Nisso, no Casamento Vermelho, a gente viu que resultou. Então, tem ações que as pessoas fazem nessa série que resultam em situações drásticas também. Sim. Eu não acho que a morte do Varys vai trazer algum resultado negativo. Já foi. Acho que foi pra encerrar ali o arco do Varys mesmo. Morreu e não tem o que fazer. A cena é muito maneira, né? Sim, porque aparece o Drogon por trás, assim, tudo usar na escuridão de uma maneira boa, uma maneira inteligente, né? Eu gostei. Assim como no terceiro episódio foi usada também com as espadas apagando, sabe? Foi um artifício, a escuridão foi usada como um artifício aí. Sim. Foi muito legal. Por falar em passarinhos, né? Você falou aí do Varys, teve aquele momento ali onde o Tyrion chega na Daenerys e tem dois passarinhos voando lá fora. Exatamente. E o episódio ele vai numa tensão, porque por ser do penúltimo episódio, e o episódio de promessa também, tem uma hype em cima desse episódio. Além de, como eu falei, o penúltimo sempre tem alguma coisa. E a Emilia Clarke falou que o bicho ia vir nesse episódio, né? Sim. Então, o episódio inteiro a gente fica meio ligado que alguma coisa vai acontecer. E nesse momento do Tyrion, que ele tá indo falar com o Jaime, né? Que na verdade a Daenerys, na segunda conversa entre o Tyrion e a Daenerys, que ela revela que o Jaime foi capturado. Que a gente até achou, não é o Jaime não, pô. É uma emboscada pro Tyrion chegar lá, ela fazer um teste com ele. De traição também. E a cena é engraçada, ele falando na língua lá dos Imak lá e... Verdade. Falando coisa que ele não queria falar. E assim, é uma cena muito bonita também, porque a gente sabe que o Tyrion ele tem uma ligação muito forte com o Jaime. Eles são irmãos, mas isso não quer dizer nada na série, né? Principalmente entre os Lannisters. Ele falou, você é a única pessoa que não me tratou como um monstro nessa família, né? Exatamente. E é uma cena muito bonita ali, onde eles se abraçam, né? E acontece todo aquele lance ali entre os dois. Ficou até pra emocionante, gente... tu, né? Todo mundo ficou. E assim, a gente é apegado ao Tyrion, né? Ao Jaime também hoje em dia. Foi uma cena que pareceu muito uma despedida, na verdade, né? A gente não sabia as coisas que aconteceriam no futuro, mas pareceu sim uma despedida com um abraço e tudo. Só que essa questão do Jaime, né, com o Tyrion, não teve uma consequência diretamente com essa traição do Tyrion, né? O Tyrion basicamente se entregou mesmo à morte ali, pra poder fazer um bem maior, né? Foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Não diretamente entregar a morte, mas ele fez isso sabendo que vai dar ruim pra ele. Porque a Daenerys falou, se você me trair mais uma vez, vou dar uma vassourada aí. E ele quis salvar o irmão também, né? Tem isso, que, assim, tava vendo tudo que tava acontecendo, o que a Daenerys podia fazer, né? Não que ele tenha previsto o que iria acontecer, mas ele imaginou que ela iria acabar com tudo, queimando tudo, e o Jaime estaria lá em Porto Real, né? Sim, só que não teve nada em relação a esse arco, esse mini arco, né? Ninguém reparou, ninguém falou nada, tipo, eles vão pra Porto Real depois,
Aí tá lá o Jon, tá os Imaculados, tá a Daenerys no Dragão, ninguém cita. Pô, o Jaime tava com a gente, cadê? Não tá mais aí com a gente, não? Exatamente. Tem mais um episódio, nesse próximo episódio, esse último episódio, pode ter ali um julgamento pro Tyrion. Daenerys percebeu, ele não teve tempo, o irmão, de poder fazer uma coisa ali, né? Ou então só não mostrou mesmo, mas como eu falei, não vou reclamar porque tem mais um episódio, pode ter uma explicação pra isso. Sim. Mas no momento ali ninguém deu falta, né? A gente sabe, né, que o Sir Davos estava com os Imaculados lá em Porto Real, em algum lugar ali. Um acampamento, né? Um acampamento estabelecido. Assentamento. Exatamente. E paralelamente a isso, a Daenerys estava encacetando todo mundo ali, né? A frota do Greyjoy. Exatamente. Não, na aliás, verdade, quando eles já estavam de frente pra Porto Real, sim, a Daenerys chegou por trás, né? Então, a gente, tudo bem, quando a gente acerta, a gente não fica falando também, mas a gente errou o negócio da armadura, o negócio de mais dragões, mas eu falei isso no vídeo da teoria dos dragões. Sim. Às vezes a gente bota muita expectativa e eles querem fazer da maneira mais simples. Foi simples e foi legal. Só que, tipo, qual é a diferença dessa cena pra anterior? É o momento dela, que ela na anterior que morre o Rhaegon, né? Por que ela não fez isso antes? Ela tava muito vulnerável e também o céu tava mais aberto. Ela usou as nuvens ali pra poder, né, chegar. Exatamente. Então ela teve elemento de surpresa. Então, e foi uma cena muito legal, né? Dela Foi. destruindo a frota toda do Euron. Prazer, né? Sim, e destruindo todos os escorpiões, né? Que são aquelas flechas gigantescas que atacam os dragões. O Drogon... Ela começou por ali, né? Fez Sim, certo. e o Drogon a gente sabe que ele sempre desviou, né? Dessas lanças, dessas flechas assim. Porque ele é um dragão... Ninja. Ninja, exatamente. Diferente dos irmãos. Não que não fossem ninjas, mas o Drogon é o Drogon. É o maior entre eles, é o que a Daenerys monta. E mostrou por que ele é o verdadeiro dinossauro voador cuspidor de fogo, não azul. Exatamente. Por isso que ele é esse cara. Dinossauro ninja cuspidor de fogo. E a Companhia Dourada, Gustavo? O que fez na série a Companhia Dourada? Não fez nada, mas eu gosto disso. Eu vou Sim. defender. Tem umas coisas aqui que eu vou defender em relação à queda de expectativa. Uma delas é a Companhia Dourada. GOT é assim, né? Exatamente. Eu gosto quando eles fazem isso. Bota uma expectativa ali. A Cersei falando que o maior exército é de mercenários, não sei o que. Chega lá E foi uma cena muito boa, né? Porque veio o Churrasquinho. Drogon por trás, assim, na verdade, por trás de Porto Real, abrindo as portas, na verdade, com um dracarizinho, né, de leve. Daenerys jantou com a Companhia todo Dourada. mundo, churrasquinho de Companhia Dourada. É, aquele personagem lá, o Harry Strickland, falou uma frase só na temporada. Mas é legal isso, essa queda de expectativa eu gosto. Nem toda queda de expectativa é boa, mas essa eu achei boa. Mas antes disso teve um diálogo também entre a Daenerys e o Jon, que foi também enigmático, né? Porque é como eu falei já em outro vídeo, que o Jon nunca tinha falado que amava a Daenerys, né? Sim. Dessa vez ele falou. Mas quando ela pergunta o negócio, você me ama, é isso que eu sou pra você, sua rainha, rola um beijo bem frio ali, né? Sim, e mais por parte dele. E o comportamento dele depois do beijo também continua meio frio. E ela muda também a expressão, né? Emilia Clarke nesses 2 últimos episódios aí tá mandando muito, né? Só no olhar, às vezes. É porque nesse momento aí, o Jon tava com os 2 pés atrás contra a Daenerys, mesmo amando, né? Os 2? Os 2. Não, os um dois. só, pô. Não, os 2 Os agora. 2, pô. Então ele tá com os 3 pés atrás. Não, agora ele não tá com nenhum. Vai ser pelo medo, então, né? Que ela falou e Sim. fez jus ao personagem no final. Né? Enquanto isso acontecia, o Jaime tava lá em Porto Real já, tirou a luvinha dele pra reconhecerem que ele é o Jaime Lannister, até meio arriscado isso, e não conseguiu entrar ali no portãozinho da fortaleza só pra poder dar um draminha a mais pra gente. O Jaime no episódio inteiro, na verdade, ficou tentando buscar Cersei, né? Assim, desde que o Tyrion libertou, ele entrou em Porto Real, foi tentar achar a Cersei, e foi durante uma boa parte do episódio, na verdade. Enquanto isso também o Cão e a Arya, né? Chegando em Porto Real. Exatamente. Como eu falei, às vezes a gente bota a expectativa de que a Arya ia vestir o rosto do Mindinho, ia vestir o rosto de não sei quem, mas a Arya foi na porrada mesmo, né? Botou na cara. Logo que os portões são abertos ali pelo Drogon, né? O pessoal da Daenerys, os Imaculados, os Dothraki, enfim, entraram em Porto Real, começaram a atacar tudo, né? Na verdade, os soldados, inicialmente os soldados, e eles estavam em maior número, porque os soldados da Cersei estavam vulneráveis ali, na verdade, porque eles estavam dentro do cerco. Aí porrada come, que é isso que a gente tava querendo ver também. E a Daenerys chega com o dragão, com o Drogon em cima, e o pessoal, os Lancers, eles percebem que não tem mais nada pra fazer, né? Eles acabam jogando a espada e pedindo pra tocar o sino de trégua. Nessa hora, o Verme Cinzento sabia o que tava rolando, ele sabia o que ia acontecer, não sabia? Não sei se ele sabia, mas ele tava preparado pra acontecer qualquer coisa, na verdade. Não, acho que a Daenerys falou pra ele o plano. A Daenerys sabia que ele tava, né, cheio de ódio. Tem um momento que aquele momento onde Daenerys e o Jon estão conversando, mais cedo no episódio à noite, ela fala com o Verme na língua dele, nativa. Isso pode ser um indício de que em algum momento ela falou com ele na língua nativa, porque confia nele, sei lá, que ela ia fazer uma coisa assim. Enquanto isso, a Cersei estava fazendo o papel da Cersei nessa temporada, né? Ficar olhando pela janela. Não teve ponto de vista da Cersei nessa temporada, né? Ela sempre foi vista de fora. Essa temporada inteira ela foi vista de fora. A gente nunca esteve lá com ela na cabeça dela, como geralmente a gente tá. Sim, essa temporada o ponto de vista foi claramente
Que susto, moleque! Nessa temporada, o ponto de vista foi através dos olhos do Jon e da Daenerys. O Rei da Noite, por exemplo, foi uma coisa que eles conseguiram eliminar já no meio dessa temporada. Então, que não era o foco principal, mesmo sendo o vilãozão que a galera esperava, né? Mas foi cedo. Foi cedo, poderia ter continuado mais um pouquinho. Mas a ideia é o quê? É a luta contra o trono, desde o início isso. Sim, mas faz sentido essa questão da luta pelo trono ser pro final, justamente pela construção desse lado obscuro da Daenerys, né? Não vou falar a palavra vilã aqui, tem muita coisa envolvendo, não dá pra ser no preto e branco assim. E se a gente for lembrar ainda, aquela conversa que teve entre Tyrion e Cersei, não foi, acabou em nada, né? Ah, caraca, eu falei que eles iam esquecer isso. Acabou em nada. Tem mais um episódio aí, né? Sim. Tipo, tem o Bran também. O Bran pode ter visto alguma coisa, não sei, vamos ver. De repente, o Tyrion pode ter... O que ele falou pro Jaime nesse episódio, ele pode ter negociado isso com a Cersei antes, na 7ª temporada. Sabe, a parte que ele falou, não, pega um barco, vocês dois vão embora, não sei o quê. Ele pode ter falado isso com ela antes, naquele dia lá. Mas ela iria aceitar se render pra Daenerys naquela época, que não parecia. De repente ele falou, só, se der merda mesmo, tu vai embora. A questão é que, tipo, eu tô sentindo que, no fato, 6 episódios tá batendo, sabe, pra mim. Tinha que ser 10. Poderiam ser 10, né? Assim, os episódios estão mais longos, né? A maioria deles, pelo menos. Mas parece que falta alguma coisa. Parece que eles não conseguiram preencher tudo da melhor forma em relação a todos os arcos que a gente tá falando, né? No caso da Cersei, na sua opinião, principalmente. Então chega esse momento aí onde os soldados se renderam e a Dany, ela pousa ali com o Drogon, né? Sim. E fica ali de olho, só que tava estranha a cena, né? A cara da Dany tava estranha. A gente tá falando agora da Cersei, a gente não sabia o que esperar. A gente tava esperando, na verdade, sair alguma coisa da Cersei, né? Alguma carta na manga que ela tivesse, pela expressão que ela tava ali. Ela tava muito fria, muito, tipo, sem... Ela não tava sentindo nada, parecia que ela tinha algum plano, na verdade, né? Quando não tinha. Ela acreditou que a Companhia Dourada, o exército dela, fosse destruir a Daenerys, até porque ela tinha conseguido acabar com o dragão dela, né? E ela sabia do fogo vivo também, que tava todo embaixo ali de Porto Real, né? Não, foi interessante isso acontecer, né? Apareceu o fogo vivo porque tava embaixo. Mas antes disso tem um momento Full Mad Queen, né? Da Daenerys, que é um debate recente, a questão da Daenerys se revelar como uma figura que não é essa heroína, né? Essa salvadora toda. É extremo. O que aconteceu nesse episódio, o que ela fez, é chocante e é extremo também. A gente fez um vídeo sobre a Daenerys se tornando uma possível vilã, e a gente não tinha ideia de que seria dessa forma. Essa extremidade, esse extremismo, que não seria esse extremismo que foi desse episódio, de queimar criança. A gente não imaginava, assim, na nossa cabeça, graficamente falando, assim, ela queimando mulheres, crianças, todo mundo, e não só queimando, né, porque o exército dela tava matando todos os inocentes. A gente viu ali o exército Lannister protegendo o pessoal de Porto Real, sabe? E o exército Stark e principalmente o Dothraki também, atacando os inocentes, né? Tinha um cara do exército ali do Jon Snow, porque você vê pela armadura que ele estuprar uma mulher. Sim. O Jon mata o cara. O nosso lado, entre muitas aspas, era o vilão claramente, pelo menos nessa batalha. É porque, né, não dá pra ser preto e branco assim, é sempre muito cinza. Sim. Mas assim, a gente defende a Daenerys indo pra esse lado, né? Não vou dizer vilã, não. No nosso vídeo a gente explica melhor. E eu acho coerente. Na verdade, coerente, mas não esperado. Eu não acho que sempre desconfiei. É surpreendente de certa forma. É surpreendente. Né? Da 5ª temporada, que é aquela questão dos escravos, que ela tava matando alguns escravos lá em Meereen, dali em diante, ela tinha algumas atitudes que poderiam ou não, né? Eram coisas pequenas, mas eu não comecei a desconfiar, mas eu falei, seria interessante se quebrar a nossa expectativa completamente, levada para o outro lado. Sim. Assim, eu gosto, eu entendo quem não gosta, porque, né, foi uma construção gigante, uma personagem que começou aqui, ela fez um monte de coisas boas, libertou um monte de gente, ela queria ser rainha por direito, né, não por ambição, eu acho que depois virou ambição. Mas toda essa questão de inicialmente era por direito, né? Essa questão de que foi tirado o trono da família dela. É aquilo, né? O trono foi tirado do pai dela, só que o pai dela tava queimando todo mundo. Exatamente. Então, né, não foi bem, que injustiça. Mas, sinceramente, é isso que eu adoro nessa série. Ela sempre quebrou a nossa expectativa, desde a primeira temporada, matando o Khal Drogo de uma forma que, de um ponto de vista de ação, é estúpida, mas de um ponto de vista narrativo é genial. Sim. Você bota o maior guerreiro da série, talvez tenha sido o Khal Drogo. Morreu de uma maneira, né, que... Entendeu? Não é uma crítica séria. A maneira estúpida que eu falo é aquela de expectativa. Sim. Robb Stark vencendo todas as guerras, todas as batalhas contra os Lannisters e deu mole. Morre no casamento. Ned Stark também, maior queda de expectativa que eu já vi na televisão, talvez. E o fato de existir teoria, de existir o debate sobre esse lado dela, essa virada da Daenerys, não torna a série previsível. Eu acho que foi uma das coisas mais imprevisíveis que já aconteceu, principalmente nessa série. O Euron sobreviveu. E quando ele sai ali da praia, com o Jaime chegando, né? O Jaime meio que não ligando pra ele ali. Ele se vira e saca a espada
pra lutar contra o Jaime. E é um momento interessante que a gente tem ali, porque o Euron não é um personagem que as pessoas adoram, né? E o Jaime, ao contrário, o Jaime é um cara que ganhou muitos fãs também durante a série. Não, pô, o Euron, o ator é bom, só que talvez seja o pior personagem que essa série já fez. Eu gosto mais quando eu adoro odiar o vilão. Eu tô falando isso do Euron, só que eu adorei. Pra mim esse foi o melhor episódio dessa temporada. E aí nessas horas que a gente vê o quanto a gente gosta e se preocupa com o Jaime, né? Sempre quando ele tá perto de morrer. O Jaime, ele é um dos melhores guerreiros de Westeros, né? Só que ele perdeu a mão dominante dele. Meu personagem favorito. Ele acabou aprendendo, né, a usar outra mão, até porque a luta tá aqui, né? Na verdade, não tá. Que isso, né? Porra. Jedi, tu? Sempre. E lá a gente volta pro Jon em Porto Real recuando, né? Falando pro pessoal para com essa porra aí. Só que o pessoal dele tava indo pra luta, né? Tava batendo nos caras. Então é muito difícil ele controlar ali. Ele e o Davos mesmo que estavam, né, no controle. O Tyrion deu uma sumidinha. Até porque quando um monte de gente começa a fazer um negócio pra você parar, principalmente uma batalha daquela forma, é muito difícil, né? Porto Real desmorona, né, em fogo. A casa caiu literalmente demais. Literalmente, isso aí. E a gente tem ali um momento entre o cão e a Arya, né? É assim que se constrói um relacionamento. Não é amoroso o relacionamento, lógico, mas eu acho que é uma construção de relacionamento que é muito bem feita. Sim. Do começo ao fim dela, né? Exatamente. Porque quando você chama pelo primeiro nome, você está humanizando a pessoa. Exatamente. E a Arya fez aquela cara triste toda, né? Que a gente não tem visto muito assim na Arya, porque ela sabia que o cão iria morrer. Mandou demais Mace Williams também. Mandou demais. Aí. O cão também, quando ele briga com ela. Não, sempre. Sempre o Rory McKenna sempre foi muito bem. Porque o objetivo do cão ali era só esse ator é perfeito pra esse papel. Ele foi perfeito. E o objetivo dele era só matar o irmão, né? Que não era nem mais o irmão dele, basicamente. Não sei se todo mundo sabe, mas eu lembro. Montanha, irmão do cão, e quando eles eram crianças, o cão pegou um brinquedo Montanha sem permissão, e o Montanha foi lá e passou a cara dele no fogo. Por isso que ele tem essa cara linda aí. E nisso a Cersei desistiu, né? O Qyburn chegou lá, minha filha, vamos embora. A morte do Qyburn foi engraçada. Inusitada, engraçada. Tem react daqui a pouco, vamos ver, a gente riu, né? E a gente tem finalmente o Clegane Ball, Gustavo, né? A luta entre os dois irmãos, a batalha ali, e foi muito interessante, né? Foi maneiro. Visualmente, a fotografia dessa cena, não costumo falar de fotografia, mas tá muito maneiro dessa cena aí. Sim, e a gente vê ali não a diferença, o cão é muito forte, né? Mas o Montanha, principalmente zumbi, tipo, tem um nível muito maior de força. Aquela questão, né, que a gente falou da batalha do Winterfell. Quando você tá morto, você não tem medo de morrer. Sim. Então ele parte pra cima do cão cagando, tô nem aí. E fez até o Oberyn ali, né? Acho que ia rolar o Oberyn parte 2. O nome desse golpe é Oberyn. Mas o cão não ficou cego nem nada, não perdeu o olho não, se eu não me engano. Mas sangrou ali, né? Sangrou ali, machucou, deve ter muito isso, cara. Às vezes fico aqui apertando ver se dói. Depois eu faço em você pra ver se dói. Tá, vamos filmar, né? E a morte deles é uma morte que eu tinha imaginado pra Cersei com o Jaime. Abraçar aqui e dar um tibum. Mas gostei, cara, gostei. Não tinha como, né? Morre, desgraça. Será que ele morreu agora? Depois que o cão tem essa conversa com a Arya, né? Ela tenta ir embora e ela acaba observando tudo ao redor, né? Ela vê que as coisas... Todo mundo vai morrer ali em volta e ela tenta salvar algumas pessoas. Principalmente algumas mulheres e crianças, né? Onde ela encontra numa salinha. Tem todo um jogo ali com uma mãe e uma filha. Desde o início ali, onde o pessoal invade Porto Real, né? Tá focando nessa mãe e filha aí, Nessa mãe e filha. Talvez pra gente sentir um pouco também essa perda e ver o que a Daenerys tá fazendo, na verdade, né? E você vê que essa questão de rei louco, rainha louca, ainda é muito cinza também, porque a gente só conhece o rei louco por histórias, né? Eles contando. Sim. E parecia que ele realmente era um lunático que ficava queimando as pessoas. E claro, né, a gente imagina o Rei Louco sendo um cacetado queimando todo mundo, até porque faz sentido uma pessoa que tá queimando todo mundo do nada assim. Só que quando a gente vê a Daenerys fazendo, não parece, tipo, claro, a gente fica ali xingando ela, tá maluca, não sei o quê. Mas sabe, o comportamento dela não é de uma maluca encacetada, louca, que fala sozinho, sabe? Briga com o chuveiro. Não, que briga com a sombra, não é? Não, até porque existe uma construção, uma evolução com o personagem de Daenerys Targaryen. Camadas, né? Então é possível que o Rei Louco também tivesse suas camadas. Com certeza, é porque motivos. A gente só sabe dos momentos importantes pra série, né? Porque não do passado. Quando a gente fala que a Daenerys é uma vilã, ou que ela melhora sendo vilã, a gente não está julgando ela. Porque essa série é tão boa que ela chega a botar a gente do lado da Daenerys o tempo inteiro até entender. A gente consegue entender como ela chega em alguns lugares. Exatamente. Mataram os 2 filhos dela, sabe? A Daenerys, ela não é... A gente até brincou, né? A pior dona de pet que existe. Ela não é dona de pet, ela é mãe dos dragões. Ela não é bicho de estimação. Ela era mãe. Aqueles eram filhos dela. Mataram 2 filhos. Um deles foi uma figura demoníaca, tudo bem. A outra foi,
foi uma pessoa, um cara matou o outro dragão. E se a gente olhar o paralelo entre ela e a Cersei, é bem parecido em relação a isso, porque os filhos da Cersei morreram também, os 3 na verdade, né? E da Daenerys morreram esses 2 também. Então existem vários paralelos em relação às 2 rainhas. Agora o Jaime, né? O Jaime é o seguinte, eu imagino que vai rolar uma polêmica em relação ao Jaime por causa do arco dele. Redenção? O Jaime teve redenção? Cara, o Jaime, ele buscou nesse episódio, e no final do anterior também, tudo que ele já viveu na série e, assim, o ápice dele na série, na verdade. Porque aquela relação dele com a Brienne era interessante, era legal, só que se a gente lembrar e pensar o que é o Jaime pra série, é isso, é o cara que tá sempre do lado da Cersei, então, sabe? Mesmo com todas as mudanças dele, tem a raiz ali. Eu achei absolutamente coerente o que o Jaime fez, cara. Ele foi voltar pra... A gente gravou um vídeo, mas lançou, né? Do qual seria o propósito do Jaime, a questão do Valonqar, não existe coisa nenhuma de Valonqar. Como eu falei, né? O Valonqar, ele é do livro. Nunca foi citada essa palavra na série, nem quando a Cersei era pequena e entrou na Mega Han lá, ela não falou nada do irmão. No livro ela fala. Então até é coerente não ter essa questão de Valonqar, né? A gente já fez 2 vídeos sobre isso. Mas de qualquer forma, eu acho muito coerente com o Jaime. O Jaime é doente. Sim. É como se fosse um vício que você não consegue largar. Conto de fadas pra mim seria o Jaime matar a Cersei, voltar e ficar com a Brienne e casar. Pelo amor de Deus, né? Isso não é gote. Sim. Então eu achei muito coerente, gostei. É meu personagem favorito. Posso falar porque morreu, não tem mais. Pelo arco ele evoluiu, ele teve suas redenções, sim. Só que o final dele ele voltou pra onde ele começou. Acho legal. É poético, a gente falou que eles iam morrer juntos algumas vezes e eu não sei ainda se eu gostei da Cersei morrer dessa forma e nesse momento também, mas como é que a Cersei morreria? Exatamente, e o Tyrion, a gente percebeu, né, que ele tentou salvar os 2, né, ele libertou o Jaime, mas ele queria que o Jaime fugisse com a Cersei, não que ele gostasse da Cersei, mas era irmã dele, ele ama, a gente sabe que existe um laço pelo menos do lado do Tyrion, da Cersei também, ela mostrou em alguns momentos, ela nunca né? conseguiu matar o Tyrion, nunca conseguiu matar ele. Exatamente, ela sempre tirava o pé quando ela poderia ter matado. Então, mas eu fico pensando, se a Cersei morre com Dracarys, seria legal de ver, a gente ia bater palma. Só que o Game of Thrones é a subversão da fantasia, então seria uma coisa muito fantasiosa, sabe, de fanservice, ela morreu, então a Daenerys dá um tapa na cara dela, ela cai e morre, umas paradas assim. Mas não, bota ela morrendo daquela forma. Então, como eu falei, eu fico defendendo essa subversão, né? Essa quebra de expectativa o tempo inteiro. E a gente pode dizer que a Daenerys matou a Cersei, o Drogon matou a Cersei. Foi a Daenerys no geral, na verdade. Mas foi muito indiretamente, sabe? Sim. Não teve uma morte épica. Um embate corpo a corpo, alguma coisa assim. Fica fora, né? Eu acho que Game of Thrones busca muito realismo às vezes. Tudo bem que é poético morrer os 2 juntos, né? Os irmãos, os amantes, sei lá, juntos. Mas ao mesmo tempo ela não tem uma morte muito épica, assim. Eu acho que deixa mais cru, mais crível, sabe? Inclusive a Daenerys eu acho que não morre, não. Eu acho que ela não morre. No final, acho que ela pode ser exilada, ficar sozinha, de repente o Drogon foge ou morre. Mas a Daenerys eu acho que... Aí que eu acho que fica previsível ela morrer. Tá. Acho que não vai ter redenção. Ela vai acabar a série como essa pessoa que ela se tornou hoje. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso em vídeos futuros, não é mesmo? Não sai daí, né? Foi assim porque são 6 episódios só. A última temporada da maior série do mundo vão ser 6 episódios? Sendo que sempre foram 10, né? Mas enfim. E o episódio termina basicamente com a Arya, né? Ela tá ali toda destruída, basicamente, né? Fisicamente falando. E emocionalmente também, né? Porque ela tomou uma... Com certeza. Tomou uma facada nas costas aí, né? Que ela não apoiou a Daenerys, mas ela apoiou o Jon, basicamente, indiretamente, apoiar a Daenerys. Isso aí. E ela vê Porto Real destruído completamente, né? E todo mundo, soldados, civis, crianças, mulheres. O interessante desse final, na verdade, é que a gente vê a Arya, lógico, com todos esses escombros, essas pessoas, e tem um cavalo branco ali meio que esperando por ela, né? É meio que um pouco poético. Bran, né? É o Bran. Um cavalo que não tava limpo, mas ele tem uma cor limpa, que é o branco, né? Então é um contraste muito grande com tudo que aconteceu no episódio. Que isso? Né? E é bem interessante, é bonito, né? O episódio é um momento do episódio diferente dos outros momentos que a gente teve. Tem gente especulando que o Bran largou nesse cavalo pra ele aparecer naquele momento. Mas é uma forma mais poética mesmo. Mas faltou ela chegar ali no cavalo assim... Falar assim, ó, Daenerys, só isso. A lista dela vai ter um nome só agora. E descanse em paz, Arya, né? Meu filho, não morreu não. Precisa morrer pra descansar, pô? A gente já disse isso aqui nesse vídeo, mas a gente precisa reforçar, né? Foi o melhor episódio da temporada aqui, na nossa opinião. Sim. Pelo menos. Não foi perfeito, né?
tem umas coisas aí, mas eu fiquei muito feliz. Eu também, eu fiquei muito satisfeito, na verdade. Fiquei tenso, fiquei confuso. Surpreso também em alguns momentos. Mas e você, hein? O que você achou do episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente com certeza quer saber a sua opinião sobre isso, pra gente poder conversar um pouquinho com você também e ver outros pontos de vista, não é mesmo? Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, né? Porque a gente tem feito vídeos de Game of Thrones direto e essa semana agora, Gustavo, a gente vai fazer vídeos com muita frequência. Calma aí, né? Vai ter 2 vídeos por dia, não. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí. E vá lá. Morgulhos. Morgulho sempre? Eu dou raio. Caraca, já falei do rádio umas 15 vezes, cara. Tá bom.